Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas. E o que eu tenho para mostrar para vocês hoje não é bom, não é legal. Já vou aqui ser sincero com vocês, queria já mandar um recado para o Congresso. Deputados e senadores em que o povo, nós, confiamos, vocês são a maior vergonha para o povo brasileiro. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, já peço para você deixar o like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e se inscrever nesse canal, tá? Olha, é realmente revoltante. É muito triste o que eu vou falar nesse vídeo, mas a gente tem que ser realista. O governo da esquerda, do PT, do Lula, vai dar o maior golpe ao povo brasileiro essa semana. No final do ano passado, no apagar das luzes, antes do recesso de final de ano, no dia 20 de dezembro, o governo, comprando base, comprando votos, conseguiu aprovar a pior reforma tributária da história da humanidade, colocando o Brasil como o país com o maior imposto do mundo. Muitas pessoas ainda não perceberam isso porque esses impostos ainda não foram implementados. Por quê? Porque falta votar a regulamentação dessa reforma tributária. Então são dois momentos. No primeiro momento, eles aprovam o projeto de lei do governo para colocar o Brasil com o maior imposto do mundo. Você, brasileiro, que votou ou que não votou no Lula, você vai ser o maior pagador de impostos do mundo. Porque, obviamente, tem que sustentar toda essa roubalheira do governo do PT, tem que sustentar os irmãos Batista, tem que sustentar a Rede Globo, tem que sustentar a Lei Rouanet. Vamos lá, e essa semana o governo já comprou os votos. Infelizmente, eu tenho que te falar que a regulamentação da reforma tributária vai ser aprovada. Ele já comprou os votos, os deputados ali que se vendem já emitiram o boleto e nós vamos aprovar essa semana a toque de caixa. Um projeto que vai acabar com a vida de muitos brasileiros. Eu vou te mostrar rapidamente os pontos mais grotescos disso daqui. Só para você ter uma ideia, você que paga plano de saúde. Você que paga plano de saúde vai ter um aumento de 30% na sua parcela, na sua mensalidade. Então, se você paga R$500 de plano de saúde, vai pagar 650. Isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de ter plano de saúde e passem a usar o sistema público de saúde. O que já não consegue suportar a demanda vai piorar ainda mais. Motoristas de aplicativo, Lula vai taxar você em 26,5%. A cada R$100 que você ganhar, R$26 vai para o bolso do ladrão. Nós vamos ter agora o tal do imposto do pecado. Carros elétricos, cerveja, carne terão taxas maiores. Ou seja, lembra da história da cervejinha e da picanha no final de semana? Acabou. Permanentemente acabou essa história, porque agora também você vai pagar um imposto cada vez mais alto. Só para você ter uma ideia, a água mineral vai ter uma taxa de 31%. Água de coco vai aumentar 34%. O agro vai ser completamente impactado, ou seja, todos os alimentos vão ficar mais caros, até mesmo aqueles que foram isentos da cesta básica. Eles podem estar sendo isentos no final, mas toda a cadeia de produção desses alimentos sofrerão taxas, sofrerão mais impostos, encarecendo tudo. Tudo vai ficar mais caro. Essa é a verdade. Mesmo aqueles que eles dão isenção de 60%, eram antes produtos que eram taxados em 3, 4%, agora vão para 10%, porque é uma redução de 60% em cima de 27%. Infelizmente vai passar. Só para você ter uma ideia, o relatório final foi publicado ontem, a gente teve acesso a ele ontem, são mais de 160 páginas que foram entregues ontem à noite e será votado amanhã. É impossível ter bastante tempo hábil para se aprofundar no estudo dessa regulamentação da reforma tributária. É impossível de ter um debate sobre o projeto final, mas terminaram ontem à noite e quer que seja votado nessa quarta-feira. E aí, o impacto disso, eles fizeram muito bem calculado. Eles fizeram para que o impacto disso seja gradual ao longo de 10 anos. Ou seja, não vai ter um impacto imediato que cause uma rejeição nesse governo atual. O impacto disso vai ser longo e duradouro, vai ser gradual. Então, daqui 10 anos,
Você que come carne picanha ou carne nobre não vai comer mais. Você que bebe cerveja no seu final de semana provavelmente vai ter que parar de beber cerveja. Você que paga para você e sua família, para os seus filhos plano de saúde, vai ter que escolher uma pessoa só, ou talvez nenhuma da sua família para poder ter plano de saúde. Tudo, mas combustível vai ficar mais caro. Eu fico impressionado como que o governo consegue comprar votos para, me desculpa a palavra, mas fuder com o povo brasileiro dessa forma. Tudo vai ficar mais caro. E os impostos serão tão altos que vai diminuir ainda mais o investimento externo. As pessoas que têm dinheiro aqui vão tirar o dinheiro do Brasil, vão colocar em outros países. O Brasil vai ser oficialmente o país com o imposto mais alto do mundo. Se você já achava ruim a taxação da Shein, se você já achava ruim todas essas taxas novas que o Haddad criou, os tributos novos, essa nova reforma tributária, a regulamentação que está prestes a ser votada, é a coisa mais grotesca que você possa imaginar. E o pior de tudo, infelizmente vai ser aprovada. A única coisa que nós podemos fazer, e aí eu te peço, converse com os deputados do seu estado. Converse com os deputados do seu estado e não esqueça os nomes de cada parlamentar que votar favorável a isso aqui. Isso aqui é uma aberração. Enquanto nós deveríamos estar nos direcionando a menos tributo, menos impostos, facilitando a iniciativa privada que possa gerar mais empregos, não. O que nós estamos fazendo é impedindo que a população queira empreender. Ninguém vai querer empreender mais. Os impostos são simplesmente abusivos. É muito triste ver o que está acontecendo. Infelizmente, eu não vejo... A gente vai tentar colocar algumas emendas, só que a gente sabe que vão ser barradas. E mais uma vez, o povo brasileiro, trabalhador, vai ter que trabalhar muito mais para sustentar um Estado incompetente, ineficiente, que ao invés de retornar em benefícios da população, não. Dá dinheiro para irmãos batistas, que já delataram Lula, dá dinheiro para grandes empresas, para os bancos, né? O governo que veio para ajudar os pobres está, desculpa, eu vou falar mesmo, está fudendo os pobres. Parabéns para você que fez o L. Parabéns. Que vergonha, pessoal. Isso aqui é muito sério. O governo que sempre veio com o discurso de facilitar a vida do povo brasileiro, de abaixar impostos, abaixar custos, de tudo, né? Sempre foi esse discurso. Não, a gente vai devolver o dinheiro para o povo brasileiro. E o que a gente ganha? Mais taxação, mais impostos, o governo arrecadando cada vez mais. E isso já vem, ó, desde quando o Lula entrou na presidência. Desde que ele entrou, ele só aumentou o imposto, apenas arrecadou mais dinheiro. E para onde está indo esse dinheiro? Ninguém sabe, porque o governo, cada vez mais, ele mostra que precisa arrecadar ainda mais. Não, o dinheiro que estamos recebendo não é o suficiente. Temos que aumentar tributo, temos que aumentar impostos. Para onde está indo o nosso dinheiro? O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo para que o governo precise aumentar tanto assim a arrecadação? E você vê, em algum momento, me mostra uma pessoa do governo Lula, falando em corte de gastos. Não, a gente gasta muito com mordomias, com as mesas lá que eles comem, com os salários, o salário do deputado ali, de senador, chega a 40 mil, mas com 40 mil ganhando, eles não podem alugar um apartamento, o Estado tem que fornecer um apartamento para eles, e tem que fornecer segurança, e tem que fornecer também carro, e tem que fornecer também um tanto de coisa. Por que tanta mordomia para o Estado? A gente se vê uma situação que estamos devendo muito dinheiro, o rombo das contas públicas passa de 1 trilhão, mas a gente não vê em nenhum momento um assunto assim: vamos cortar os gastos do governo, o Estado gasta demais, vamos reduzir para controlar e não ter que, tacar mais imposto no povo brasileiro. Mas não, eles fazem justamente isso que eu disse. Vamos taxar o povo. Se a gente quer gastar mais, se nós queremos mais mordomia e deixar o país controlado para não afundar de vez, vamos fazer o povo pagar mais dinheiro. Vamos fazer o povo pagar mais pra gente. Que vergonha. Isso é inadmissível. E você acha que acabou? Você acha que acabou? Você acha que era só essa bomba de hoje? Vou mostrar mais um vídeo pra vocês. Peço que vocês fiquem até o final, porque eu tenho mais notícias importantes pra passar aqui. Me ajude a compartilhar. Assista esse vídeo e me fala se essa situação não é muito estranha e muito suspeita.
A impressão que eu tenho é que o Brasil não tem um presidente, mas na verdade tem dois presidentes. Inclusive eles são irmãos e são conhecidos como irmãos Batista. Imagine que você, por conta da delação de uma pessoa, acaba sendo presa e essa pessoa delata que enviou o dinheiro para você, colocou o dinheiro em conta internacional sua, numa delação na justiça, e você, por conta de todas essas delações, acaba sendo preso. E aí você sai da prisão, né, porque você tem muitos amigos ali na Suprema Corte, eles te retiram da prisão. E o que você faz? Você entrega dinheiro, você entrega empresas, você muda toda a legislação do seu país para poder beneficiar a pessoa que mandou te prender, a pessoa que delatou os seus crimes. Não é muito estranho isso? Para você entender o que eu estou te falando, primeiro, lembre quem são esses irmãos Batista. Lembra desse vídeo aqui, ó? Foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? É 70 ou 80. 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? O que você acabou de assistir é um dos irmãos Batista delatando Lula. Delações que contribuíram para a prisão e para escancarar o esquema de corrupção do ladrão de 9 dedos. E aí quando Lula volta à presidência, o que ele faz? Nós sabemos que Lula é uma pessoa extremamente vingativa. Hoje ele é pura vingança. Mas ele, de forma curiosa, não quer se vingar dos irmãos Batista. Pelo contrário, como um cachorrinho adestrado, faz tudo o que esses irmãos Batistas decidem. Impressionante. Olha só o que ele decidiu fazer. Primeiro, recebe 17 vezes os irmãos Batista. E logo depois dessas 17 visitas do pessoal dos irmãos Batista, da empresa dos irmãos Batista, ele emite uma medida provisória que entrega R$1 bilhão para essas duas pessoas que acabaram de comprar uma empresa de energia no Brasil. R$1 bilhão e de isenção de dívidas que você vai pagar. Ele não tirou do bolso dele não, é uma medida provisória para você pagar a dívida dos irmãos Batista. O mesmo que delatou o Lula. Aí logo na sequência, Lula vai na Bolívia. Aí lá, visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Aí logo na sequência, olha só que interessante. Fluxos dos irmãos Batista investe 100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. A impressão que nós temos é que o Lula se transformou no cachorrinho adestrado dos irmãos Batista. O que não faz sentido, afinal de contas, os irmãos Batista contribuíram para a prisão do Lula. A verdade é que esses irmãos sabem de muita coisa que podem incriminar Lula. Tem provas que podem devolver Lula de volta para a cadeia. E aí, numa espécie de chantagem, Lula hoje faz tudo o que eles mandam sem se preocupar com a repercussão negativa dessas decisões. Medida provisória pelos irmãos Batista, chama os irmãos Batista para participar de reuniões com ministros, recebe os irmãos Batista 17 vezes. Agora, facilitando a vida dos irmãos Batistas para pegar gás da Bolívia, Lula está indo lá. Lula virou um lobista, né? Ele trabalha, um lobista para as empresas dos irmãos Batista. Não é a corrupção que voltou. Se fosse apenas a corrupção voltando, nós teríamos políticos corruptos. O que nós temos agora é o domínio, o império de corruptores controlando figuras políticas. Não faz sentido essas notícias. E o pior, todas as dívidas dos irmãos Batista sendo anuladas no STF, todas, tá? Pelo amigo do meu pai, como dizia o Odebrecht lá, né? O Dias Toffoli. Agora Lula fazendo medida provisória para enfiar dinheiro no bolso dos irmãos Batista. Faz sentido para você? Tá muito claro para mim. Quem está governando, quem está mandando no Lula não é a Janja. Quem manda no Lula são os irmãos Batista. E a prova está aí.
E eles estão tão despreocupados com a justiça, porque afinal de contas a justiça brasileira hoje trabalha para o crime e persegue inocentes, eles estão tão despreocupados que fazem isso a plena luz do dia. Nem sequer tentam esconder. As notícias estão aí, para quem quiser ver. Aí a Folha de São Paulo fala: mera coincidência, diz ministro, sobre medida provisória publicada logo após a operação dos irmãos Batista. Eles compram a empresa num dia, uma empresa que tem uma dívida bilionária, e no dia seguinte essa dívida, através de uma medida provisória do Lula, é simplesmente paga. Eles compram a empresa e no dia seguinte essa empresa não deve mais nada. Você vai pagar. E você tem que pagar. Isso é um absurdo, mas o Brasil voltou. Pura coincidência, né, pessoal? Como ele ia terminar de dizer ali, o Brasil voltou. Nós voltamos ao que estamos acostumados. Lembra? Todos aqueles escândalos que saía dia após dia no governo do PT. Estamos novamente nessa era. E quem paga é o povo. Ele está ajudando os seus amigos e perdoa dívidas, empresas bilionárias, seus amigos cada vez mais ricos, seus companheiros cada vez mais ricos. E o que ele faz com o povo? O povo que ama ele, o povo que votou nele, os mais pobres que são carentes de benefícios, ele vai e taxa todos. É o governo do amor, meu amigo. O governo do PT voltou com tudo. O Brasil finalmente voltou. Por isso que eu venho aqui, né, de forma revoltada, trazer essas informações para você e bato na mesma tecla de novo. Você vê em algum momento o governo falando assim: não, vamos fazer um corte de gastos aqui, porque estamos gastando. Não. Eles fazem uma medida provisória para ajudar os seus companheiros. De 1 bilhão de reais que nós vamos pagar. Que vergonha, gente. Que vergonha eu tenho de viver nesse país. Assim, o meu país eu amo ele. Claro, o Brasil é uma nação maravilhosa. Mas que vergonha que eu tenho do presidente que está aqui. Dos deputados, senadores, de todos os políticos que a gente tem aqui. Na verdade, dá pra contar no dedo. 1, 2, 3, às vezes 5, 6, sei lá. Dá pra contar nos dedos os que estão ali realmente preocupados com o povo e trabalhando. O resto são vendidos, são cúmplices de tudo isso que está acontecendo, porque eles se vendem. Pode ver que bilhões e bilhões e bilhões para senadores e deputados nunca falta. É sempre o povo que se lasca. A gente fica falando: não, mas vamos votar nesse deputado, nesse senador, para eles lutarem lá dentro por nós. Eles, a maioria, são todos vendidos. Agora a gente vai pagar a maior carga tributária do mundo. A gente vai continuar vendo escândalo atrás de escândalo de Lula ajudando os seus companheiros. Deputados e senadores cada vez ganhando mais e mais bilhões para aprovar todas essas porcarias que estão passando. E a gente vai só assistir, amigo. Sabe por quê? Porque a gente não tem Senado. Porque a gente não tem um judiciário sério. Estamos perdidos. Nós estamos lascados. Por isso que eu sempre falo aqui no meu vídeo: vamos ajudar a compartilhar, vamos comentar aqui embaixo sim, vamos se posicionar e nós temos que lutar muito. Lutar muito, continuar escancarando tudo que está acontecendo, continuar falando, brigando, para quem sabe, em 2026, caso as eleições continuem, né, sejam limpas, a gente consiga renovar o Senado, pra gente conseguir mudar o Judiciário, que a gente consiga renovar, né, o Congresso por inteiro e mudar o que está acontecendo no Brasil, porque hoje, o cenário de hoje é de destruição. É de nenhuma esperança para o nosso país, de rumo a Venezuela e Cuba cada vez mais rápido. Esse é o cenário de hoje, pessoal. Realmente é muito triste, pessoal. E olha só a surra de Bolsonaro na Polícia Federal e a nova carta na manga. Isso mesmo, olha só. Uma notícia do Portal UOL mostrou o total despreparo da Polícia Federal sobre a gestão de pessoas indicadas pelo governo Lula. O título já diz tudo, olha só, abre aspas. Bolsonaro gastou R$ 1.900 em lotérica, em abril de 2023, indica a Polícia Federal. É isso mesmo, a Polícia Federal está indo atrás de Bolsonaro para ver quanto que ele gasta na lotérica. Quanto que ele está transferindo na lotérica. E em abril ele chegou em absurdos 1.900. Olha só, em poucas palavras, o ex-presidente Jair Bolsonaro destruiu a narrativa absurda do gasto em casa lotérica. Abre aspas. Quando acumulo um alto valor na Mega Sena, costumo fazer uma fezinha. Geralmente são jogos de R$ 5,00, 6 dezenas, ou R$ 35,00, 7 dezenas. Acumulando, repito os jogos.
Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A Polícia Federal foi para cima da pessoa que eu havia repassado os R$ 1.900 via Pix, sem saber que ela era o dono da lotérica. Os 1.900 são múltiplos dos valores desses jogos. Polícia Federal, continue investigando os meus Pix. Certamente encontrarão um repasse de R$ 100 mil, entre outros de menor valor. Só espero que preservem o nome das beneficiárias por questão humanitária, fecha aspas. Então, o que aconteceu? Bolsonaro sempre faz a sua fezinha, né, quando a Mega Sena acumula aquele tanto de dinheiro. Ele é amigo do dono da lotérica, o dono da lotérica pega os papeizinhos, sabe esses papeizinhos que você marca lá? Pega os papeizinhos pro Bolsonaro, joga tudo lá, depois fala: Bolsonaro, deu tal, faz o Pix aí, R$ 1.900, mandou pro dono da lotérica. E a Polícia Federal está investigando. Gente, a Polícia Federal, eu tenho saudade da Polícia Federal quando ela perseguia criminosos, bandidos, né, ladrões, facções criminosas. Eu tenho tanta saudade desse tempo. Hoje a gente vê judiciário ajudando esses criminosos, a Polícia Federal emparelhada perseguindo, né, inocentes. A gente não vê mais aquela polícia que a gente tinha orgulho de antes. Que vergonha. O cenário do Brasil está, muito triste, de verdade. Olha só, Paulo Pimenta sumiu, pessoal, e agora será convocado na marra para se explicar na Câmara. Olha só, abre aspas, é desqualificado e desrespeitoso. Se fosse um homem honrado e não um moleque, teria avisado que não viria e abriríamos a nossa pauta, disse o deputado Evair de Mello. Malandro, quando vê que vai cair, se deita. Fecha aspas, completou o colega do parlamentar. Isso mesmo, ambos se referiam ao ministro responsável pela secretaria dedicada à reconstrução do Rio Grande do Sul, o gaúcho Paulo Pimenta, após o petista marcar e não dar as caras em uma sessão da comissão da casa. Então a gente tem mais um ministro irresponsável que tem sim que ser cobrado. Estão marcando comissões para ele ser cobrado e o fujão, o que ele faz? Corre. Marca reunião e não aparece. Isso é típico de petistas, né? E eu disse no meu vídeo hoje mais cedo que nós estávamos enfrentando uma onda de violência nunca vista no Brasil. E olha só o que está acontecendo. A nova era de criminalidade atingiu o Brasil. Ataques com drones carregados com explosivos. Com a vitória do Lula nas últimas eleições, a criatura nesse país que tinha o mínimo de esclarecimento já sabia que a conquista era, na verdade, do crime organizado. O que ninguém poderia imaginar é que o avanço dessa criminalidade organizada chegaria à estratosfera em tão pouco tempo. No que se refere ao fortalecimento das facções criminosas e à respectiva crise na segurança pública, o grande divisor de águas, como todos sabem, foi a infeliz decisão do ministro Edson Fachin, em junho de 2020, que proibiu a polícia de realizar operações nas comunidades. As barricadas concretadas nas vias de acesso limitam até onde o Estado se faz presente e onde começa o território dominado pelas organizações. A partir desse momento, as facções criminosas oficialmente passaram a ter absoluto comando sobre seus territórios. Como se não bastasse apenas isso, né? A perversa política pública criminal de desencarceramento, as saidinhas e progressões do regime desenfreadas, abriu os portões das penitenciárias, soltando delinquentes contumazes e perigosos, engrossando o exército do crime. A polícia prende o mesmo ladrão toda semana, após a justiça o solta na audiência de custódia. E ainda querem culpar o governador do Rio por essa situação caótica que o Estado atravessa na questão de segurança pública. Ora, é muita hipocrisia. Enfim, agora podemos dizer que se estabeleceu o império do crime no nosso país. Já estamos vivendo uma nova era da criminalidade. A guerra urbana foi institucionalizada, a tal ponto que chegou a ousadia, desses delinquentes que começaram a atacar o território das facções inimigas com drones. Isso mesmo, equipamento de guerra, pessoal, repletos de explosivos. Eles deram um passo na frente da polícia dessa vez. A polícia não está preparada para combater essa tecnologia a serviço do mal. E isso é preocupante, até porque eles estão com uma tecnologia, né, de alta patente, né, de exércitos aí que participam de guerras. Drones com explosivos. Na semana passada, traficantes da cidade
Alta, localizada em Cordovil, região dominada pelo Terceiro Comando PUR, que é o TCP, utilizaram um drone para jogar uma granada nos criminosos do Comando Vermelho, né, na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, que ficaram feridos. Que vergonha nesse Brasil, pessoal. Desculpa por esse vídeo, viu? Me desculpa, cidadão brasileiro que chegou até aqui. Desse vídeo repleto de notícias horríveis, mas esse é o cenário do nosso Brasil hoje. Nós estamos fadados. Enquanto esse governo estiver no poder, esse governo, esses ministros, esses senadores e esses deputados vendidos que estão compactuando com tudo porque dinheiro para eles não faltam, estão com suas mordomias, continuam sendo liberadas lá emendas de bilhões e bilhões de reais, enquanto o povo brasileiro só se lasca. Nós estamos fadados à destruição com os políticos que temos hoje, né? Nós já vamos pagar aí a maior carga tributária do mundo, tá? Se contente com isso e aceita, tá? Nós temos a pior classe política de todo o mundo. No mundo todo, amigo, existe corrupção, existe, sabe, essas decisões que beira o escândalo, né, que beira qualquer tipo de pensamento positivo que você possa ter. Tem no mundo todo, mas no Brasil é várzea total. É a luz do dia. É a mesma coisa de pegar um microfone, chamar todas as imprensas do país e ficar falando pro povo brasileiro assim: nós vamos cometer crimes mesmo. Nós vamos soltar os bandidos mesmo. E olha, vou perdoar a dívida aqui do meu amigo. E você, povo, vocês vão pagar. É a mesma coisa, é quase isso que eles fazem, porque é tudo na luz do dia, só falta pegar o microfone e divulgar pro povo brasileiro. Que vergonha. Nós estamos passando, eu acho que pela maior vergonha que o Brasil já passou com essa classe política, tá? Me ajude a compartilhar esse vídeo, comenta aqui embaixo da onde você fala, tá? Qual é a sua opinião sobre tudo isso. E olha, me ajude se inscrevendo nesse canal, esse canal é novo. O outro canal que a gente perdeu, tá? Me ajude a subir esse canal, se inscreva aí. Muito obrigado e até a próxima notícia.